O tema da mensagem para nós é: a palavra é um elemento espiritual. Amém? Para você que gosta de anotar, a palavra é um elemento espiritual. Deus fez o homem primeiro espiritual, depois natural. Essa é a nossa verdadeira identidade. Somos seres espirituais. Somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é filho de Deus, amém? Eu e você somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Desse modo, o homem exerce domínio sobre toda a criação de Deus, pois tem autoridade e essa autoridade é exercida pela fala. Você fala, amém? Você fala, você diz, você tem a fala e isso é muito poderoso. O homem comanda a criação, o seu corpo e estabelece o reino de Deus mediante a capacidade de falar. Que tremendo, né? Então, lembrando que alguns dias atrás a gente já conversou um pouco, né, a respeito dessas coisas espirituais, né, do reino espiritual, da realidade do mundo espiritual, né, no nosso dia a dia. E falamos que existem, né, elementos que fazem parte do mundo espiritual, né, que são coisas espirituais, e entre elas está a palavra. Né, a fé, os sonhos, a mentalidade e a palavra fazem parte do reino espiritual. E esses elementos, eles influenciam a nossa vida, no nosso dia a dia. Né, a nossa mentalidade precisa estar de acordo com a palavra de Deus, cheia da palavra de Deus, para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Para que nós possamos liberar palavras de vida, né, através da revelação da palavra de Deus no nosso coração. E para que a nossa fé aumente, porque a Bíblia diz, né, se você tiver fé, né, se você disser a este monte com fé, não duvidando no seu coração, né, e disser para o monte se atirar no mar, isso vai acontecer. Então, são elementos que fazem parte da nossa vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra. Então, a palavra é um elemento espiritual. Amém? A palavra é um elemento espiritual. E é muito interessante, né? Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Você quer ler comigo? Olha só. Vamos lá? A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Mais uma vez, pode ser? A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Que tremendo, né? Então, em outra versão diz assim, né, o poder, né, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Ou a vida e a morte estão no poder da língua. E isso é tremendo. Então, para que a gente entenda um pouquinho aqui, né, Gênesis 1, 26 e 28, ele fala disso. É interessante a gente compreender que tudo é uma questão de identidade, né? A gente vem conversando há muito tempo já sobre isso, a nossa identidade. Então, Deus primeiro fez o homem, Ele criou o homem, Ele fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, né? Olha só o que diz a palavra. Então, disse Deus, façamos, acho que não é 26, beleza. Então, disse Deus, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O 27 diz assim, então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aí, nós estamos falando de Gênesis 1, 27, né, 26, 27. Lá no Gênesis 2, 7, diz assim, que Deus formou do pó da terra o homem. Então, tem uma diferença, né? Deus criou primeiro o ser humano espiritualmente, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e depois Deus fez um corpo para que o homem habitasse. Isso é tremendo, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Que nós somos seres, primeiramente, seres espirituais. Então, o Pai Celestial nos criou seres espirituais e depois Ele fez um corpo para que nós habitássemos nesse corpo.
Tremendo, né? Então, você está olhando esse corpício teu aí, ele é o habitat do teu espírito, da tua alma. Primeiramente, você é um ser espiritual. Mas você habita num corpo, né? Deus fez um corpo para que você tivesse legalidade para viver nessa terra. E algo muito importante, então, é o primeiro ponto. O poder da palavra. O poder da palavra falada. Esse tema aqui, né, o poder da palavra falada, se você, isso tem em livros, né? Se eu não me engano, ali no enunciado do livro do pastor David Yong Cho, ele tem lá uma parte que fala, né, o poder da palavra falada. Tem uma ministração também do pastor americano lá, o Charles Capps, também tem uma parte que ele dedica o poder da palavra falada. E eu também usei esse tema aqui, né? Eu copiei deles esse tema, né? O poder da palavra falada. Então, todos os créditos sendo dados aí a esses homens, né? Não tem nada novo debaixo do céu. O poder da palavra falada. Olha só que coisa importante, amados. Nós lemos que o poder, né, ou seja, a vida e a morte estão sujeitas à língua. Você já parou para imaginar isso? A vida e a morte estão sujeitas à língua, à fala. Então, olha que coisa interessante. O homem, ele tem domínio sobre a criação de Deus. E ele tem domínio porque o homem fala. Então, o homem exerce o domínio porque ele fala. Os animais, né, por mais que existam, né, os agrupamentos de animais, por mais fortes que eles sejam, os animais não constroem civilizações, né, não dominam sobre outros animais para, né, exercer domínio sobre eles. Obviamente, né, que depois ali da queda, do pecado, existem, né, alguns animais que eles se alimentam de outros animais. É um caso assim, mas é por sobrevivência. Mas ele não sabe construir um reino, né? Os animais não sabem, eles não são dotados de fala e por isso eles não conseguem. Não existe poder na fala dos animais. Vamos imaginar o seguinte, né? Por mais que um passarinho, né, ele faça um som bonitinho, esse som que os pássaros emitem, ou que os animais emitem, eles apenas servem para comunicação entre eles e para embelezar o nosso dia a dia, não é verdade? Então, um passarinho, ele vai assoviar bem bonitinho, bem gostoso, mas ele não consegue criar assoviando. Mas o homem consegue criar falando. Isso é tremendo. O homem, com Jesus ou sem Jesus, com Deus ou sem Deus, o homem tem poder na sua palavra. Agora imagine, né, mais adiante nós vamos falar da palavra de Deus. O poder, né, que então, a graça que é o homem falar a palavra de Deus. Mas a palavra mesmo, a palavra ela já é sobrenatural, porque ela pode criar. Porque ela pode criar vida e morte. Então, imagine o seguinte, né? Como eu disse, um animal, por mais belo que ele seja, um pássaro, né, o rugir do leão, né, por mais que ele faça algum som, ele no máximo ele pode embelezar o nosso dia ou nos dar um baita susto, não é verdade? Imagine você passa perto do leão e ele... Então, o que acontece? O som emitido pelos animais, ele pode apenas criar uma sensação em nós, ou de prazer, de bem-estar, ou, no máximo, medo. Pode até ser que nos mate de susto, né? Mas não tem poder de vida e morte, não tem poder criativo no homem. Eu me lembrei de uma história, né, que um dia eu fui na casa de uns irmãos, uns anos atrás, e eles tinham um cachorro, né, um cachorrão assim. Nós fomos no grupo familiar a primeira vez na casa deles. E aí o irmão falou, não tem problema, o cachorro é manso, ele é bem tranquilo. Um pastor alemão grandão assim. E a gente foi subindo a rampa da casa e a cadela já estava maluca lá, andando para lá e para cá. Mas o cachorro é manso. E eu fui, né, bem tranquilo, bem firme, bem confiante, passo a passo, né, não, eu sou eu, né, o cachorro, não tenho medo. Quando eu cheguei perto, a cadela assim, ela pulou assim em mim, assim, abriu a boca assim. Uau, uau, uau. Parece que por um instante o tempo parou, né? Parece que o tempo parou naquele instante e aquela cadela com a boca desse tamanho assim na minha cara, assim. Uau, uau, uau. Parecia que era em câmera lenta. Eu podia contar os dentes dela, assim. Aí, de repente, o dono da casa puxou ela assim, e tão logo, né, ele puxou, eu também puxei a minha alma, que já tinha saído do corpo. Mas eu estava ali. O que eu quero dizer com isso é que por mais, né, que um animal nos assuste, é isso. Não tem poder criativo.
Ainda bem que nós somos três, né? Espírito, alma e corpo. O meu corpo estava ali parado. A minha alma tinha sumido, mas o meu espírito é perfeito. Ele disse, volta, alma. Volta para o corpo. Por que estás tão aflita dentro de mim? Né? Mas o que eu quero dizer, queridos? Que por mais que um animal, né, ele tenha o seu poder, o seu vigor, tenha o seu rugido, o seu latido, o seu assovio, ele não pode criar nada. Mas Deus deu ao homem o poder da palavra. E a Bíblia diz que vida e morte, eles estão sujeitos ao poder da fala. Então pense que coisa tremenda, né? Vamos pensar assim que a vida e a morte, eles fazem parte do plano terreno, fazem parte do mundo natural, a vida e a morte. Mas a língua, ela faz parte do mundo sobrenatural, porque ela tem poder. Não é a morte e a vida que tem poder sobre a língua, mas o contrário. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Logo, dos nossos lábios saem vida ou saem morte. Aí cabe a nós, né? Decidir como que nós vamos usar a nossa língua. Você lembra das histórias? Provavelmente quando você era pequeno, você era criança, você lembra disso, né? Tá lá os irmãos, os primos, né? Aquela brincadeiraiada tudo em casa, e pá, o pai e a mãe já dizia, né? Para com essa correria aí, porque senão daqui a pouco vai ter choro. Eu dava 2 minutos, já estava lá um se esgoelando lá de chorar, porque caiu, porque se machucou. É o poder da fala. É o poder da fala. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. A língua, a fala, ela pertence, né, à quarta dimensão, ela pertence ao mundo espiritual e ela exerce poder, ela exerce transformação na vida do dia a dia, no mundo terreno. Então, morte e vida pertencem à terra, pertencem às coisas da humanidade. Né? O rugir do leão, do cachorro, o cochoar dos pássaros, eles geram sensações em nós, nada mais além dos 5 sentidos. E os 5 sentidos não são coisas naturais? Né? Tudo que o homem natural percebe é pelos sentidos. É o que ele vê, é o que ele ouve, é o que ele sente, é o que ele toca, é o paladar. É isso. Os 5 sentidos fazem parte, né, dessa dimensão aqui. Agora, o que o homem fala, o que você fala, pertence a uma outra dimensão e isso gera vida ou morte. O poder da palavra falada. Conta-se uma história, né, eu vou contar a história como uma história, mas dizem, né, que ali pelo começo do século, ali entre o século XIX e XX, né, na era ali das grandes invenções, dizem que existia um menino e ele estava na escola, e aí ele não conseguia aprender e tinha dificuldade no aprendizado. Dizem que os seus professores escreveram um bilhete, selaram um bilhete e entregaram para ele e disseram, entregue para sua mãe, mas não abra, entregue para sua mãe esse bilhete. E esse menino levou esse bilhete para sua mãe, chegando em casa, a mãe abriu, leu, e o filho perguntou, mãe, o que eles estão dizendo aí? A mãe disse, eles estão dizendo, filho, que você é especial, que você é muito inteligente e essa escola não tem capacidade de te receber lá. Nós precisamos levar você para uma outra escola, para um outro lugar, onde você vai poder desenvolver toda essa sabedoria que você tem. Passados-se muitos anos, esse homem já está bem sucedido, ele é um inventor. Dizem que ele é o inventor da luz, é o Thomas Edison. Dizem que muitos anos depois, acho que depois da sua mãe morta, ele vai olhar as coisas dela lá, e ele encontra aquela carta. E ele abre e lê. E sabe o que estava escrito naquela carta? Que os professores escreveram para a mãe dele? O seu filho é burro. O seu filho não tem inteligência. Essa escola não é lugar para ele. Ele não consegue acompanhar os outros alunos. É melhor a senhora achar uma outra escola para que possa desenvolver ele. Imagina o seguinte, se essa mãe, ela tem pego e ela pega aquilo que eles escreveram e verbaliza para o seu filho. Mãe, o que eles estão dizendo aí? Filho, eles estão dizendo que você é burro, que você não é inteligente, que você não tem sabedoria, você não tem capacidade de estudar lá com eles, porque aquela escola é demais para você. Você imagina essa palavra ecoando no coração daquela criança? Mas a mãe, com sabedoria, disse, filho, você é especial, você é inteligente, você é uma bênção.
O poder da palavra falada. Tremendo, né? Então, para nós, para você, pai, mãe, para você, tio, tia, para você, marido, esposa, pastor, ovelhas, o poder da palavra falada. Imagine, né, imagine se eu e você conseguíssemos refrear a nossa língua, né, ao ponto de a gente falar só coisas abençoadas, só palavras de bênção. Reverter, né, aquilo que as pessoas dizem, vocês, não, eu não recebo essa palavra de morte. As minhas palavras são palavras de vida, elas geram vida. Eu até acabei esquecendo, né, o Sérgio, ele normalmente antes da ministração dele, ele cita ali uma série de palavras, né, de uma declaração, palavras de vida, palavras de paz, palavras de cura sobre as nossas vidas. E é isso que nós devemos fazer. Recitar palavras de paz, de alegria, de cura, de bênção, porque existe poder, porque a palavra falada é poderosa. Porque existe poder de criação na palavra do homem. Amém? O segundo ponto vamos pensar o seguinte: se a palavra é um elemento do mundo espiritual e ela tem poder sobre essa dimensão que nós vivemos, a Bíblia mesmo diz, né? A palavra é espírito. Jesus disse: as palavras que eu digo para vocês são espírito e vida. São espírito e vida. E ele diz o seguinte, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo que nós vemos nesse plano terreno aqui, tudo que eu e você vemos faz parte, foi criado por aquilo que nós não vemos, foi criado pela palavra. Lá no início, Deus disse: haja luz e houve luz. Haja porções secas sobre a terra e houve porções secas sobre a terra. Ele disse: haja um firmamento, né, que separe as águas de cima com as águas de baixo, e houve. Ou seja, Deus criou do inexistente, Ele criou todas as coisas que nós vemos. Através da palavra invisível, Deus criou tudo que é visível. Assim também, como eu disse, os animais, os pássaros, eles emitem sons que não produzem vida. Mas eu e você emitimos um som capaz de transformar, capaz de gerar, capaz de construir. Amém? Então o segundo ponto controle a sua língua. Amém? Diga assim, diga para alguém do teu lado aí, controle a sua língua. Ah, meu Deus. Controle a sua língua. Ei, marido, controle a sua língua. Esposa, controle a sua língua. Se a língua, né, se o falar, se a fala pertence, né, ao reino espiritual e ela tem poder sobre a vida e sobre a morte, controle a sua língua. Imagine se, sei lá, 60% ou 70% do nosso tempo, da nossa fala, quando a gente fosse falar, a gente... Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quieto. Não vou falar nada a esse respeito. Porque nós falamos e, consequentemente, esse som reverbera e ele produz. Ah, mas eu não queria ter falado isso, mas tu falou. Ah, mas eu não queria que esse mal viesse, mas você falou. E se existe poder, né, na língua para a vida e para a morte, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Porque tudo que nós falamos só vai gerar duas coisas, ou vida ou morte. Você já imaginou isso? Vamos pensar assim, ó, que tudo que você falar vai gerar ou vida ou morte. Então nós precisamos escolher bem as nossas palavras para gerar vida. Existe uma passagem que diz que o homem não se engane. Né? O homem não se engane. Tudo que o homem plantar, certamente vai colher. Certamente colherá. E isso está se referindo às palavras. Palavras são sementes. Amém? Então, controle as suas palavras. Controle a sua fala. Tiago 3, capítulo 3, versículo 2 diz assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que coisa tremenda, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que cabe a nós dominar sobre a língua. Porque se nós utilizarmos bem a língua,
nós vamos comer dos seus frutos, como disse ali anteriormente, né? E se nós refrearmos a nossa língua, nós temos capacidade de controlar todo o nosso corpo. E aqui vem algo importante, muito interessante de se abordar. Vamos pensar o seguinte: vida abundante é o que Deus tem para você, amém? Vida abundante é o que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz, né, que o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo o seguinte: Jesus está dizendo, eu vim para dar vida e vida abundante. Agora nós precisamos usufruir, né, dessa vida abundante. Mas o problema é que nós desejamos uma vida abundante, mas semeamos palavras que não condizem com o que nós esperamos. Diz os especialistas, né, que pessoas bem-sucedidas são prudentes quanto ao uso da linguagem. Olha só, as pessoas bem-sucedidas, sabe essas pessoas que você vê, né, esse pessoal aí que bem-sucedido na sociedade, eles são prudentes quanto ao uso da língua. Eles não falam bobagem, eles não falam besteira, eles cuidam com o que dizem. Elas falam como se estivessem alcançando o sucesso que almejam. As pessoas bem-sucedidas, elas têm controle sobre o que elas falam, elas cuidam com o que dizem. E quando elas dizem, elas já começam a falar das coisas que elas estão esperando. Elas começam a dizer das coisas, é como se elas já tivessem, né, o que elas esperam, é como se já estivesse. Se elas desejam, né, uma conquista, né, uma conquista, de repente, no ambiente de trabalho, um bom negócio, fechar um bom negócio, elas já estão dizendo que elas são prósperas, que elas são abençoadas, que esse negócio vai dar certo, que essa compra vai dar certo, que essa venda vai dar certo, que a conquista desse imóvel vai dar certo, que a construção dessa casa vai dar certo. Eles já falam como se estivessem recebendo já aquilo que estão esperando. Mas o contrário, dizem, o contrário também é verdadeiro. As que fracassam falam constantemente de fracasso mesmo antes dele bater a sua porta. As pessoas fracassadas, elas falam de fracasso o tempo todo. Antes mesmo de acontecer, elas já estão dizendo, eu empreendi aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar. Eu acho que é muito difícil a gente prosperar fazendo isso. É complicado empreender nesse país, é complicado empreender nessa cidade, essa rua não é o melhor ponto para se fazer tal coisa. As pessoas que fracassam, elas estão constantemente usando os seus lábios, a sua linguagem, falando de fracasso. Por isso, controle a sua língua. Tiago já dizia, né? Se você controlar a sua língua, você é capaz de controlar todo o seu corpo. Então, uma vida bem-sucedida, uma vida abundante, ela tem a ver com o tanto que nós refreamos a nossa língua, o tanto que nós cuidamos com o que dizemos. Amém? Saúde, vitalidade e vigor, longevidade, elas estão no controle da língua. O Dr. Cho, ele conta uma história, né, que ele estava conversando com um neurocirurgião, e esse rapaz, muito bem sucedido lá na Coreia, né, um dos melhores neurocirurgiões da Coreia, disse para ele, o senhor sabe que o centro nervoso da fala no cérebro do homem controla todo o seu corpo, controla todos os nervos do seu corpo? E daí ele riu e disse, sim, eu sei. E aí o rapaz disse, né, o doutor disse, como que você sabe? Se isso é uma conquista recente, né, uma descoberta recente da neurociência. Daí ele disse, não, mas o doutor Tiago já, há 2000 anos atrás, já falava sobre isso. E aí então ele contou, né, que na Bíblia está escrito que, esse versículo que eu li para vocês, que a morte, quem consegue controlar a sua língua tem poder sobre todo o seu corpo, consegue refrear todo o seu corpo. Então eles conversaram sobre isso e o neurocirurgião ficou surpreso de isso já está escrito na Bíblia, né? Mas daí eles continuaram conversando e esse estudioso disse para ele, o senhor sabia que quando uma pessoa, ela começa a dizer, quando a pessoa fala, então lá no seu centro nervoso ali,
quando ela emite uma palavra, todo o seu corpo recebe um comando. Então, se a pessoa diz assim, estou fraco, os nervos e as células começam a se preparar para a fraqueza. Isso é tremendo, queridos, isso é muito grande. Quando a pessoa diz, estou fraco, todo o seu corpo começa a se preparar para a fraqueza. É como se eles dissessem assim, ei, precisamos ficar fracos, porque nós recebemos um comando. E nós temos que obedecer, porque é uma lei. Ao passo também que quando as pessoas que mais se recuperam, né, nas enfermidades, são as pessoas que pensam positivo. Elas dizem, eu vou sair daqui, eu vou viver, eu vou ser curado. Por quê? Porque o seu cérebro manda esse comando. A fala diz, eu estou bem, eu estou curado, eu tenho saúde. O seu corpo começa a se preparar. As células, os nervos começam a se preparar para gerar saúde. Deus deixou isso para nós. Por isso a palavra tem poder. E quem controla a sua fala vai comer dos seus frutos, né? Quem controla a sua fala controla o seu corpo. Então, saúde, vigor, vitalidade estão no poder da língua. Estão no quanto nós declaramos vida, paz, saúde e abundância em nossas vidas. No nosso dia a dia, ao invés de reclamarmos tanto a respeito das coisas que não estão de acordo, né, com o que nós pensamos, nós temos que falar aquilo que nós queremos gerar, aquilo que nós queremos ver. Algo muito importante é o seguinte, a linguagem demonstra o estado ou a condição da terceira dimensão. Você já parou para pensar? A nossa conversa, aquilo que nós falamos, a nossa linguagem, ela demonstra o estado ou a condição das coisas que nós estamos vendo. Não é assim? Então, se nós lemos o jornal, se nós nos expomos, né, à televisão, e nós vamos começar a falar, está acontecendo isso, o governo está fazendo isso, o governo está deixando de fazer, o futebol aconteceu isso, não sei o quê, o negócio lá, né, um matou, o outro roubou, o outro morreu, o outro foi isso. Nós estamos relatando a condição, a fala está relatando as coisas da vida, as coisas do cotidiano. Então, se estamos bem ou se estamos mal, a nossa boca está falando o que está no coração. Se o meu coração está cheio, né, de coisas boas, logo eu vou estar externando nessa dimensão aqui, no dia a dia, eu vou estar falando de coisas boas, de coisas positivas, de coisas alegres. Mas se o meu coração está amargurado, está triste, eu vou estar relatando o estado ou a condição que eu estou nessa dimensão. Triste, cabisbaixo, fraco, debilitado. Então, a linguagem, ela reproduz, né? A linguagem, ela mostra o estado em que nós nos encontramos. Por isso a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está em abundância no seu coração. Então controle a sua fala, né? Controle a sua língua. Você quer viver dias bons, dias de paz, amém? Você quer viver dias de alegria, de abundância em todas as áreas da sua vida, no seu casamento? Quer um casamento melhor? Diga assim, eu quero. Amém? Quer um casamento melhor? Amém. Você quer uma vida, né, uma vida financeira, uma vida melhor? Uma vida profissional de êxito? Amém? Então use os teus lábios. Obviamente, né, amados, que nós não estamos aqui dizendo, né, que você vai repetir, né? Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Não, isso não é um mantra, né? Isso não vai aparecer do nada um carro novo, uma casa nova. O que nós estamos dizendo é o seguinte, é que é de dentro do coração que nós tiramos coisas boas para falar. Depois nós vamos tratar desse assunto mais adiante. Né? Isso tem a ver com a fé. A Bíblia diz, né, que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra. Então, como é importante, né, as nossas declarações, elas são declarações com fé. E a fé vem daquilo que declaramos. Então, é um looping, né? Eu declaro, eu escuto, eu declaro a palavra de Deus, eu escuto e isso gera fé no meu coração. E porque eu tenho fé, eu falo. E porque eu falo, eu tenho fé. E porque eu tenho fé, eu falo. E assim as coisas vão acontecendo. Aí quando você menos espera, né? Você tem uma promoção no trabalho, você conseguiu fazer um bom negócio, alguém, né, te procurou para fazer uma parceria, que você vai ser bem sucedido, bem abençoado nessa parceria, as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque você está falando, declarando, você também está arregaçando as mangas, trabalhando, conversando com pessoas,
mas as coisas acontecem porque você fala. Você não vai encontrar, eu acho meio difícil, né? Vamos imaginar o seguinte, o cara vai projetar um carro, né? Sei lá, a Volkswagen vai projetar um carro para as estradas do Brasil, né? Mas ninguém vai falar nada. Ah, projeta um carro aí. Não, alguém vai dizer, ó, nós queremos um carro que seja durável, que seja econômico, que seja espaçoso, não, que seja compacto. Alguém vai dizer. Os robôs vão desenhar, de repente? Vão. Alguém vai colocar lá uma forma, né, para fazer as impressões? Sim, mas alguém disse. Alguém disse, por isso que se cria, porque alguém disse. Ah, vamos fazer um encontro de homens. Tem que ter palavra. Ah, vamos fazer um encontro de mulheres. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, ninguém constrói nada, ninguém faz. Vamos para o culto? Ei, esposa, vamos para o culto. Vamos. Você está no culto porque você disse que viria. Amém? Terceiro ponto. Então, lembrando que nós estamos falando o seguinte: a palavra é um elemento espiritual. Terceiro ponto. Através da palavra, estabelecemos o reino de Deus. Então, a gente já falou, né, que os homens, né, eles constroem as coisas por causa da fala. E os homens, né, eles conquistaram, né, grandes avanços mediante a comunicação. Então pense, né, mesmo lá na antiguidade, né, grandes impérios, eles se estabeleceram porque eles tinham ali na língua, né, um elemento. Então vamos pensar o seguinte, né, até o Sérgio ministrou esses dias falando a respeito da linguagem do Espírito. Então isso é fala. A Tamara ministrou semana passada, ela usou aquela passagem, né, da Torre de Babel, onde os homens falavam uma única língua, e porque eles falavam uma única língua, eles eram bem-sucedidos e não tinha impedimento para o que eles queriam fazer, porque eles estavam unidos falando uma só língua. Então, existe um poder na fala. E assim nós entendemos que também, né, durante a história, a humanidade ela se estabelece em reinos, em impérios, porque eles têm uma mesma língua. O Império Romano foi muito longe na sua época porque tinha a facilidade da língua grega. Eles falavam ali, né, a língua grega era muito fluente na época, e aonde essa língua estava, o Império Romano foi levando o seu império. Nós vemos também, né, que, por exemplo, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, né, em alguns lugares na África existem lá a língua inglesa. Por quê? Porque era um império. Eles foram conquistando e estabelecendo ali, estabelecendo a sua língua. E porque eles estabeleceram a sua língua, ia crescendo e avançando. Então pensamos o seguinte: nós estabelecemos o reino de Deus. Isso é um propósito que Deus tem para nós. Estabelecer o reino. E como é que nós estabelecemos o reino? Anunciando, né, a palavra. É porque você fala. É porque você tem voz. É porque você tem uma fala. Olha só o que diz a palavra de Deus. João 17, 18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, Jesus está falando isso, né, para os discípulos dele. Assim, né, falando para o Pai, né, orando a Deus a favor dos discípulos. Ele diz assim: Pai, assim como o Senhor, né, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Queridos, o Senhor, Ele não nos tirou do mundo. Nós recebemos Cristo Jesus, amém? Recebemos Cristo Jesus e fomos transportados de um reino para o outro. Isso é importante, anote aí. Nós recebemos Cristo Jesus e a Bíblia diz que nós saímos do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. Amém? Mas você não foi tirado do mundo, você foi tirado de um reino. Você estava sob o domínio do reino das trevas, agora nós pertencemos ao reino da luz. E Jesus está dizendo o seguinte: Pai, o Senhor me enviou ao mundo para estabelecer o reino. Agora eu estou indo de volta para ti. E eu estou enviando os meus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Pedro, Tiago e João, né? É esses? Já foram, né? Quem são os discípulos de Jesus? Nós. Então diga eu. Eu sou discípulo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então ele está dizendo assim: vocês, meus discípulos, eu envio vocês agora como porta-vozes de um reino, do reino espiritual, do reino celestial, do reino de Deus. E nós estabelecemos o reino de Deus com a autoridade da palavra. Nós estabelecemos o reino de Deus por causa da palavra.
Olha só o que diz o texto. Eu vou ler alguns textos aqui, depois vocês podem estudar com mais profundidade, mas eu vou apenas ler por cima. Jesus nos enviou ao mundo para manifestar o reino de Deus, a autoridade que temos na palavra de Deus. Mateus 18 diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, como é que nós estabelecemos o reino de Deus? Declarando a palavra, usando a linguagem, usando a palavra. Você diz assim: Satanás e seus demônios, eu desligo as tuas obras. Eu declaro que você não tem poder sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre os meus negócios. Eu desligo agora. E o que acontece? Lá no céu é desligado. O reino espiritual trabalha ao nosso favor e desmancha as obras do reino das trevas, porque você não é uma chave que se vira, né? Eu apertei um botão e agora eu faço a ligação dos céus e da terra. Não, é através da palavra, é com a palavra, é dizendo que você faz isso. E é uma autoridade que o Senhor te deu. Então você pode dizer, em nome de Jesus, eu repreendo o reino das trevas no meu casamento. Eu repreendo o reino das trevas nas minhas finanças, nos meus negócios. Eu declaro frustrados os planos de Satanás na vida da minha família. E aí você diz assim: Pai Celestial, eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu casamento, eu abençoo os meus negócios. Envia os teus anjos para guardar a minha vida. E existe uma ordem no reino espiritual, porque você declarou uma palavra. E os anjos de Deus começam a trabalhar a teu favor. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Os anjos de Deus, o Pai Celestial dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Aleluia. Por causa da autoridade da palavra. Então estabelecemos o reino de Deus mediante a palavra de Deus. Estabelecer o reino mediante a declaração da sua palavra. Onde é que está o reino? Pergunte, onde está o reino? Onde está o reino? Olha só o que diz a palavra de Deus. Se eu tivesse de óculos, eu enxergava melhor. Onde está o reino? Eu usei aqui a linguagem, né, Lucas 17, 20 e 21. Eu procurei essa versão porque ela fala bem certinho como é que é. Onde é que está o reino? Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Interessante, né? Não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui o reino, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está no seu coração. Amém? O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, né, na outra versão, ele fala assim: o reino de Deus está entre vós. Ele não é uma forma visível. Não tem como dizer: está lá o reino de Deus, está naquele lugar. O reino de Deus está na sua palavra. O reino de Deus está no nosso coração. Na outra passagem, a Bíblia diz o seguinte: mas ela diz, falando das Escrituras, né? A palavra está perto de você. Ela está na sua boca. Ela está em seu coração. Isto é, a palavra que estamos proclamando. Romanos 10, 8. Diz o seguinte: a palavra está dentro de você. Não está longe. Você não pode dizer: mas como que eu vou viver o reino? Como que eu vou estabelecer o reino? A palavra está perto de você. Ela está na sua boca. Ela está no seu coração. E aí nós vamos adiante para encerrar. Diz o seguinte: tudo é uma questão de identidade. Onde é que está o reino de Deus? Está no seu coração. No seu coração está o tesouro. O nosso tesouro está dentro de nós, está no nosso coração. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O reino de Deus está em nosso coração. E nós tiramos, o reino de Deus é um tesouro. Qual é o tesouro? É a palavra. É a palavra, porque a palavra cria tudo que você precisa. Tudo que você precisa para a vida, tudo que eu e você necessitamos para o nosso ministério, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para estabelecer o reino de Deus, está onde? Dentro do meu coração. Está dentro do meu coração. Olha que poder.
Olha que coisa tremenda, que coisa extraordinária, tudo que você precisa para viver, tudo que eu e você necessitamos para viver sobre essa terra, para estabelecer o reino de Deus, para ter uma família bem-sucedida, para ter negócios bem-sucedidos, está dentro de nós. Está dentro de nós, está no nosso coração, e nós tiramos para fora. A boca fala do que está cheio o coração. Eu e você estamos cheios do reino de Deus, amém? Estamos cheios do reino de Deus, o reino de Deus está no nosso coração, porque é a sua palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, nós fazemos um bom depósito, um bom tesouro no nosso coração, e nós tiramos para fora em forma de palavras, e nós dizemos: eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha igreja, eu abençoo a minha família, eu trago à existência tudo que o Pai já preparou para nós, eu trago à existência no meu corpo físico saúde, saúde no meu corpo, saúde na vida do meu ente querido, saúde na vida da minha família. Eu trago à existência as bênçãos materiais em Cristo Jesus, as bênçãos espirituais, eu trago à existência. Eu tiro do meu coração. O que está no teu coração? O reino de Deus está no nosso coração. Pode subir, Marcos. O reino de Deus está no nosso coração. A palavra é um elemento espiritual. E nós tiramos do bom tesouro que está no nosso coração. E mais uma vez eu digo para você, isso é uma questão de identidade. Quem é você? Filho de Deus, amém? O que é que Deus é? Bom. Amém? Você é filho de Deus, criado conforme a imagem e a semelhança do teu Pai. O que é que você é? Bom. O que é que você tira do bom tesouro que está no teu coração? Diga assim: eu tiro coisas boas, amém? Eu tiro coisas boas do bom tesouro que está no meu coração. Eu sou filho de Deus, existe coisas boas no meu coração, e eu tiro do bom tesouro que está no meu coração, que é uma fonte inesgotável da palavra de Deus, eu tiro tudo para a subsistência nessa vida, amém? Tudo que você precisa está dentro de você, no seu coração. Eu concluo dizendo o seguinte: nós, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, temos também em nossa fala o poder criativo. Quando usamos adequadamente a nossa linguagem, podemos usufruir das riquezas e recursos do reino de Deus. Tais recursos estão disponíveis em abundância na sua palavra, e a sua palavra está no seu coração. Amém? Você pode aplaudir Jesus?